Olá, muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos ao nosso devocional diário, neste domingo, uma palavra de Deus aos nossos corações. E veja só que precioso o ensinamento que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 6, versículo 10, um texto muito conhecido, talvez o mais utilizado de toda a carta do apóstolo Paulo, aquilo que ele escreveu à igreja de Éfeso. E veja o que está escrito. Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. E na sequência ele vai citar a cada uma das 6 armaduras espirituais que o apóstolo Paulo nos deixa como ensinamento através dessa igreja, mas muito bem serve para as nossas vidas aqui. Muitas vezes, irmãos, nós, principalmente que servimos no ministério de cura e de libertação, somos indagados, somos confrontados, não de forma a contender, mas sim a forma de ensinamento para pessoas nos procurando para de alguma forma solucionar algum tipo de dúvida, falando sobre essas armaduras espirituais. Nós vemos até por vezes campanhas de igrejas fazendo a campanha das armaduras de Deus, 6 semanas para que você seja revestido, sabe? E existe muito disso hoje no ambiente evangélico, sobretudo, e eu quero trazer um ensinamento sobre isso. Eu não quero levantar aqui nenhum tipo de contenda, nenhum tipo de questão contrária a qualquer tipo de campanha e tudo mais, né? Não é a minha intenção nisso daqui. Eu creio que existe sim o seu lugar para tudo isso, não tem problema algum com isso, porém existe um ensinamento muito precioso que eu quero compartilhar com você acerca dessas armaduras espirituais que por tantas vezes nós até oramos para recebê-las. Senhor, me guarda aqui a minha mente com o capacete, Senhor, da salvação, Pai amado. Guarda aqui, Senhor, que o Senhor possa me cingir aqui, Senhor, que o Senhor possa me colocar a couraça, possa calçar as sandálias nos meus pés, que o Senhor possa me empunhar a espada, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, sabe? Por muitas vezes nós fazemos isso, só que existe um segredo muito precioso para que nós consigamos acessar essas armaduras de Deus. E o segredo está nas primeiras palavras que iniciam o versículo 10. O apóstolo Paulo ele começa falando, dizendo nessa epígrafe das armaduras de Deus, ele fala no versículo 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E é muito precioso. Eu aprendi isso alguns anos atrás, enquanto eu estudava com a Viviane Campelo, uma ministra de teologia aqui na cidade, incrível, mulher de Deus. E algo me chamou a atenção no dia que ela ministrava aula sobre as armaduras de Deus. E ela trouxe esse entendimento e isso mudou completamente a minha vida. Porque esse quanto ao mais, ele nos dá a entender que existe algo que antecedeu esse ensinamento, antecedeu essa ministração falando acerca das armaduras, desse revestimento, para que nós sejamos livres, sejamos protegidos da cilada do diabo. E aquilo que antecede esse conjunto de versículos que eu compartilhei com você, ele vai falar sobre princípios e valores do Senhor, que jamais devem ser sonegados se eu verdadeiramente quiser ser revestido por essas armaduras espirituais. Esse texto que inicia no versículo 10 de Efésios 6, na verdade, ele não iniciou nessa epígrafe. Nós vamos observar que ele começa muito antes, e eu vou lendo de trás para frente aqui para você entender aquilo que eu estou falando. Quanto ao mais, significa que existem outras situações que eu preciso me preocupar antes de chegar nas armaduras espirituais. E essas coisas que antecedem, os títulos desses temas aqui que são expostos, ele vai falar sobre um lar cristão, os servos e os seus senhores, como o servo deve tratar o seu senhor, como o seu senhor deve tratar os seus servos, todos eles ali sempre baseados e pautados naquilo que o Senhor Deus deseja que aconteça. Quando nós voltamos mais um pouquinho, nós vamos entender que existe o lar cristão, os filhos e os pais. A Bíblia nos ensinando aqui que os filhos devem honrar os seus pais, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Os pais não devem gerar ira sobre a vida dos seus filhos. Quando a gente retrocede mais um pouquinho ali no versículo 22, já do capítulo 5, vai falar sobre o lar cristão, marido e mulher. As mulheres devem ser submissas, os maridos devem ser aqueles que são o cabeça dentro da casa, aqueles que direcionam, aqueles que amam a sua esposa. Quando nós retrocedemos aqui, ele vai falar sobre fruto das luzes e das obras das trevas, falando sobre toda a situação de pecado, de impureza que nós, como cristãos, devemos sim nos preocupar. Quando ele retrocede mais um pouquinho, ele fala sobre exortações à santidade, deixar a mentira, cada um falar com os outros, para que nós não demos lugar ao diabo. Quando nós retrocedemos mais um pouquinho, ainda fala sobre a santidade cristã oposta à dissolução, vai falar sobre o ministério do serviço dos santos, vai falar sobre a unidade da fé, até que ele vai discorrendo toda essa carta e chega lá em Efésios 6:10 e fala assim, quanto ao mais, além de tudo isso que eu já ensinei para vocês, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder e revista-se de toda a armadura de Deus. Veja, meus irmãos, se nós verdadeiramente queremos ser revestidos pelas armaduras do Senhor, se nós queremos estar assim, firmes, cingidos com a verdade, vestidos a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz,
embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, com toda oração e súplica, orando em todo tempo, com o Espírito vigiando e toda perseverança e tudo mais. Se nós queremos viver na essência aquilo que o apóstolo Paulo está deixando como ensinamento aqui, nós precisamos retroceder para os versículos anteriores e precisamos, assim, concluir e fazer com que, de alguma forma, esses ensinamentos que antecederam as armaduras espirituais aqui do Senhor, eles sejam realmente a verdade sobre as nossas vidas. Entenda que a armadura espiritual, neste contexto que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, ele não é uma invocação em que eu levanto os braços ou coloco a mão na minha cabeça e peço para que o capacete da salvação esteja comigo, não. Essa armadura espiritual, ela é fruto de obediência para aquilo que o Senhor está ensinando. Fruto de obediência dentro do lar, fruto de obediência no seu trabalho, no seu serviço, assim que se você for senhor, se você for servo, não importa, você precisa se posicionar dessa forma, você precisa entender que existe uma unidade de fé, que nós precisamos ter respeito com os ministérios, respeito com o chamado, com a unção de todas as outras pessoas que de alguma forma estão em nossas voltas. Nós precisamos, como maridos e mulheres, os maridos e as suas esposas dentro do lar, eles precisam manifestar e fluir no casamento da mesma forma como o Senhor deseja que isso aconteça. Sem isso, irmãos, quanto ao mais, ele não existe. Nós precisamos compreender isso. Se nós queremos ser cheios, se nós queremos estar revestidos, precisa haver sim o cumprimento de princípios e mandamentos, aquilo que o Senhor exige das nossas vidas. O mandamento ele não é um convite, o mandamento é uma exigência do Senhor e através do cumprimento desse mandamento, desse princípio, existe uma premiação para as nossas vidas. Eu digo que quando nós cumprimos com o princípio, Deus cumpre também com a promessa. E neste caso, a promessa que a Bíblia nos garante aqui seria revestimento das armaduras espirituais, quais o Senhor Jesus nos concede, se assim nós decidirmos caminhar conforme ele deseja que caminhemos aqui nessa terra. Então, irmão, se você quer estar hoje tomando posse do seu escudo, da sua couraça, da sua cinta, se você quiser estar calçado com os seus pés, se você quiser estar empunhado com essa espada em suas mãos, retroceda um pouco nos versículos anteriores aqui e pergunte para você mesmo, será que você tem cumprido com aquilo que o apóstolo Paulo deixou escrito aqui anteriormente para a igreja de Éfeso, mas hoje serve também como um princípio a ser aplicado sobre as nossas vidas? Será que se as armaduras elas não estão presentes na minha vida, será que não é resultado do não cumprimento dos versículos que antecederam esse texto aqui? Essa é uma reflexão boa para nós fazermos nesse domingo, para iniciarmos a semana de uma forma diferente e vivermos o extraordinário. Vamos orar, irmãos? Pai, no poderoso nome do Teu Filho amado Jesus, nesta manhã nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa palavra, muito obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por esse domingo, Senhor. Hoje o Senhor nos trouxe a lembrança, Pai, que não é somente nós clamarmos ou pedirmos pelas armaduras espirituais, não, Pai. Existe um caminho a ser percorrido para que assim nós sejamos revestidos. E essas 3 palavrinhas que o Senhor trouxe aqui, quanto ao mais, nos fez entender que nós precisamos sim nos posicionar dentro dos nossos lares, dentro dos nossos ministérios, levantarmos uma bandeira apologética de defesa à nossa fé aqui nesse tempo, nessa estação que nós vivemos. Precisamos entender e compreender os ministérios, essas pessoas que são presentes do Senhor para a edificação da igreja, e assim honrá-los, Pai amado, sobremaneira, Pai. E hoje, assim, nessa manhã, o Senhor nos permitiu entender algo novo, Pai, que esta verdade seja confirmada pelo Seu Santo Espírito nos nossos corações, e que essa semana, Senhor, nós sejamos, sim, revestidos por cada uma, Senhor, dessas partes dessa armadura, mas não conforme um ritual, possivelmente, que às vezes até nós pensamos ser necessário para fazer, mas que elas venham ser obtidas através dos cumprimentos dos princípios, dos valores e mandamentos que assim o Senhor nos ensinou nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos irmãos. Que Deus abençoe poderosamente o seu domingo e guarde essa mensagem no seu coração e viva algo novo e extraordinário de Deus ao longo dessa semana. Que o Senhor te abençoe.